Você já se sentiu fracassado em alguma área da tua vida? Tem gente que se sente completamente fracassado o tempo todo, né? Mas você já sentiu fracasso alguma vez? Muitas vezes. Várias vezes, né? Sem sombra de dúvida, eu tenho aqui essa manhã um dos maiores fracassos da história dos Estados Unidos. E eu quero fazer um pequeno quiz com vocês. Vamos ver se vocês descobrem o nome desse homem, que sem dúvida nenhuma não é o Jeff, mas ele vivia no século XIX, esse homem, né? E foi um homem pobre, instável às vezes, parecendo com a gente, né? Um fracasso nos negócios e pior ainda na sua carreira. Vamos ver se você consegue então adivinhar o nome dele. Ele nasceu em 1809, não ajudou muito, né? Com 7 anos de idade, a sua família foi expulsa de casa e ele teve que trabalhar. Não ainda? Com 9 anos de idade, a sua mãe morreu. Ainda não, né? Com 22 anos, abriu o seu primeiro negócio e faliu. Com 23 anos, ele se candidatou para ser deputado estadual e perdeu. Com 23 anos, perdeu o emprego. Com 23 anos, tentou entrar na universidade estadual para estudar direito, mas foi rejeitado. Com 24 anos, emprestou dinheiro de um amigo para começar um segundo negócio. Faliu. Com 25 anos, ele se candidatou para ser deputado estadual e ganhou! Finalmente! Ganhou. Mas com 26 anos, a sua noiva morreu. Com 27 anos, teve um ataque de nervos, entrou em depressão e passou 6 meses sem conseguir sair da cama. Com 29 anos, ele se candidatou para ser líder na Câmara dos Deputados e perdeu. Com 31 anos de idade, ele se candidatou para ser um eleitor especial do estado dele e perdeu. Aos 34 anos, se candidatou para ser deputado federal e perdeu. Com 39 anos, se candidatou para ser deputado federal e perdeu de novo. Com 40 anos, então, fez concurso para trabalhar como oficial territorial do seu estado e foi rejeitado. Com 45 anos, se candidatou para o Congresso Nacional e perdeu. Com 47 anos, se candidatou para ser vice-presidente dos Estados Unidos e perdeu. Com 49 anos, se candidatou para o Congresso Nacional e perdeu. Que fracasso. 50 anos de vida. Tudo de fracasso. Até os 49 anos de idade, parecia que tudo que fazia não dava certo, né? Você sabe quem é esse homem? Não sou eu. Eu não tenho 50. Mas vocês sabem quem é esse homem? Lincoln. Abraham Lincoln. Só que uma das coisas que aconteceu, com 51 anos de idade, ele se candidatou para presidente dos Estados Unidos e venceu. Se esse homem, aos 49 anos, olhasse para trás e pensasse, a minha vida foi de fracasso, eu não vou tentar mais nada, hoje talvez nós teríamos 2 Estados Unidos ao invés de um só. Porque ele uniu aquela coisa toda. Esse homem, Abraham Lincoln, mudou a história do país dele. Estados Unidos mudou por causa desse homem que parecia um fracasso. Já pensou? Se ele não tivesse mais ambições, mesmo com 50 anos, ninguém teria nem lembrado o nome dele, se ele não tivesse persistido. Quando olhamos para os discípulos de Jesus, quando nós olhamos para os discípulos de Cristo também, nós encontramos um homem que parecia um fracasso. Não era Judas. O nome desse discípulo que parecia o mais fraco, mais instável, quem era? Pedro. Um fracasso, não é? Eu acabei de citar algumas características, né, desse homem chamado Lincoln.
quero citar algumas características de Pedro. Como discípulo, Pedro viu Jesus andando sobre as águas, tentou fazer o mesmo e quase se afogou. Foi Pedro que, no momento de grande inspiração, tentou confrontar Jesus. Quando Jesus disse, eu vou morrer, ele disse, não, jamais, jamais. Jesus o repreendeu. Também esse mesmo Pedro, no momento da transfiguração, teve aquela genial ideia, dizendo assim, sabe de uma coisa? Vamos armar uma tenda aqui e morar aqui, está tão gostoso aqui, vamos ficar por aqui, que ideia genial. Foi Pedro também que queria saber o número máximo de vezes que ele tinha que perdoar um irmão. E eu tenho uma leve desconfiança de que eu sei por quê. Porque ele era tão impetuoso, ele disse, pô, chega, eu quero ir no tapa com esse cara, não quero mais perdoar. Na última noite, Jesus pediu para Pedro orar com ele. Sabe o que Pedro fez? Dormiu. Na última noite também Pedro cortou com sua espada a orelha do soldado chamado Malco. E Jesus diz, guarda essa espada, homem. Na última noite também Pedro negou Jesus. Na última noite Pedro negou Jesus pela segunda vez. Na última noite Pedro negou Jesus pela terceira vez. Na última noite, depois de negar Jesus 3 vezes, Pedro chorou amargamente, diz o texto da Bíblia, e saiu. E nem estava presente no dia seguinte, quando Cristo foi à cruz. Dias depois da morte de Jesus, Pedro voltou a ser pescador. Voltou a fazer o que sempre fez durante a vida dele. Ele era violento, não conseguia orar, negou, desistiu. Você gostaria de ter um homem assim como pastor da sua igreja? O que você acha? Você gostaria de ter um homem assim, com esse currículo como pastor? Imaginem chegar um currículo assim para ser pastor dessa igreja, e vocês lessem isso. Bom, o cara negou 3 vezes. Cortou a orelha, é violento, é sanguíneo, não leva desaforo para casa, quer partir para o braço. Esse seria um perfeito pastor, né? Mas imaginem só, foi esse mesmo homem, esse Pedro, o homem escolhido por Jesus para ser o fundador da igreja cristã. Esse mesmo homem. Um fracasso! Um fracasso! Pensem nisso. Por 3 anos, Jesus carregou esse homem nas costas praticamente. Porque ele só fazia porcaria. Não fazia nada certo. Um fracasso. Mas alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou nele. E parece que temos 2 Pedros. O Pedro antigo que negou, desistiu, cortou a orelha, dormiu. E o Pedro novo, que encontramos no livro de Atos. Um Pedro que foi escolhido como ser líder da igreja cristã. Depois de pregar somente 2 sermões, Pedro viu mais de 5.000 pessoas entregarem a vida a Cristo, com 2 sermões apenas. Com coragem, Pedro confrontou Ananias e Safira com o poder de Deus, confrontou aqueles 2. Pedro foi usado por Deus para curar um paralítico. Pedro foi usado por Deus para ressuscitar da mulher, aquela chamada Tabita, lembram disso? Pedro foi usado para evangelizar os judeus. Pedro foi libertado da prisão milagrosamente por um anjo. Pedro escreveu 2 livros no Novo Testamento. A tradição diz que Pedro foi condenado a morrer na cruz como Jesus. Igualzinho, só que ele se achou indigno de ser pregado numa cruz, pediu para que fosse pregado de ponta cabeça. A tradição diz isso. Mas o que mudou na vida dele? O que aconteceu naqueles 40 dias que transformaram um fracassado Pedro num poderoso pregador? O que aconteceu? O que aconteceu entre a morte de Jesus e o início da igreja no livro de Atos? Ao invés de eu ficar aqui explicando para vocês o tempo todo o que aconteceu, deixa Pedro explicar. O que vocês acham? Não é melhor assim? Deixa Pedro explicar o que aconteceu. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo 1 Pedro, capítulo 1. É o primeiro livro que ele escreve. Na sua primeira carta, as primeiras palavras que ele escreve falam de mudança, ou de uma mudança que ele próprio experimentou. E ele então escreve sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Só 2 versículos só. Se você não está familiarizado, é lá no final quase. Quase no final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele começa dizendo assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva
esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E não somente apenas isso, mas para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, por causa da sua grande misericórdia, diz ele, e pela ressurreição. Algumas coisas mudaram. Seria fácil ler essas palavras rapidamente, mas pense comigo sobre esse homem. Na hora da morte de Jesus, Pedro era igual a Judas, um traidor, negou, um homem desesperado. E depois de 3 anos com Jesus, ele traiu a esse homem, e com certeza àquela altura de sua vida, todos já sabiam da traição dele, quando ele escreve esse texto. E na sua tristeza, ele acordou provavelmente no domingo de manhã, sem esperança nenhuma, mas no meio do dia, Jesus apareceu, vivo. Imagina ele acordando no dia de domingo, sem esperança nenhuma. E de repente ele achando, aquele homem que era meu amigo, agora não quer nem me ver mais. Provavelmente nem gostaria de me ver mais, mas Jesus aparece a ele na tarde de domingo, Jesus aparece de novo. E nos 40 dias depois que se seguem, Jesus aparece a ele mais ou menos mais 7 vezes, somente a Pedro, mais do que qualquer outro discípulo. E nas últimas palavras do livro de João, são palavras entre Jesus e Pedro. E numa conversa onde Jesus tem com Pedro, 3 vezes Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro responde por 3 vezes, sim, eu te amo. Alguns anos atrás eu estava estudando esse texto com alguns jovens da igreja. E todos acharam significantes, muito significante o fato de Jesus fazer 3 vezes a mesma pergunta. E João responder as 3 vezes. Nem os estudiosos, os teólogos mais estudiosos sabem exatamente por quê que Jesus faz 3 vezes a pergunta. Exatamente a gente não sabe por quê. Mas é interessante para mim notar que Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora ele confirma 3 vezes o amor por Cristo. Sem a ressurreição, Pedro não teria chance nenhuma. Sem a ressurreição, nenhum de nós teríamos chance alguma. Vamos voltar aqui para o texto que acabamos de ler. Vamos ver algumas mudanças que ele notou. Em primeiro lugar, ele fala que temos uma nova vida. Honestamente, quando eu estava lendo sobre esse texto, fiquei parado nesse ponto e pensei, como falar sobre isso? Vida nova. Todo mundo sabe sobre vida nova. Eu quero começar uma vida nova. A gente faz isso quando o Natal passa e o Ano Novo chega e diz, agora eu vou começar a vida nova. Aí você diz, agora eu vou colocar alguns alvos, alguns objetivos. Vou perder peso ou ganhar peso para alguém que é muito magro, no sentido de massa muscular. Outros querem fazer alguma outra grande mudança na vida. Então nós colocamos alvos e a gente chama isso de uma vida nova. Ano novo, vida nova. Alguém quer começar um relacionamento, quer começar um casamento, é vida nova. Nós chamamos disso de vida nova. E todo mundo sabe sobre isso. Eu já falei dezenas de vezes aqui nessa igreja sobre vida nova. Existem até igrejas com o nome de vida nova, mas o que isso significa? Então me esforcei um pouquinho para ler o texto de novo. Então tentei pensar no ponto de vista de Pedro. Por que quando Pedro falou em vida nova, acho que ele foi bem mais de uma posição... ele falou bem mais profundamente do que apenas uma posição doutrinária. Ele falou de vida dele mesmo, algo que aconteceu na vida dele que transformou. Para Pedro, num certo sentido, a sua vida acabou naquela sexta-feira santa, quando ele nega Jesus por 3 vezes. Parece que acaba a vida dele, a vida de um fracassado, acaba ali. Ele negou seu mestre e no mínimo ele pensava que Jesus o odiava e que nunca mais o gostaria de ver pela frente. A segunda chance que Jesus lhe dá é uma chance de vitória, uma chance de testemunhar, uma chance de recomeço. Pedro falou, mas a sua nova vida, ele foi usado para derrotar e até ganhar da morte. Pensem um pouco sobre um homem fracassado. Pense sobre os seus fracassos. As vezes que você tentou e falhou na sua vida. Coisas que você olha e diz, puxa vida, não consigo fazer diferente. Já tentei, talvez você está chegando nos 50 anos, e você olha para trás, e você colecionou mais derrotas do que vitórias. E você diz, está na hora de parar. Citei o exemplo de Abraham Lincoln. Aqui nós temos o exemplo de Pedro. Pedro fugiu, mas Jesus lhe deu a chance de ficar. Pedro vacilou, mas depois da ressurreição, ficou firme e forte, até na hora de sua morte.
Nenhuma vida, gente, está tão perdida ou tão fracassada, tão longe de Deus, que Ele não possa dar uma segunda chance também, ou uma vida nova. Ninguém. Pedro também mostra que podemos, através da ressurreição de Cristo, ter uma esperança viva. Não apenas uma vida nova, mas uma esperança viva. Mais uma vez, o texto usa palavras e ideias que são muito conhecidas nas igrejas, que a nossa tendência, quando nós chegamos a um texto assim, é ler e dizer, claro que sim. E continuamos a ler o texto e pensar, sem pensar duas vezes sobre a questão da esperança viva. Mas tentem entender, quando Pedro escreveu esse livro, o ano era mais ou menos 65 depois de Cristo. Nero era rei, ou imperador de Roma naquela época, e começou uma perseguição violenta contra os cristãos, metendo fogo em Roma. E os cristãos eram então jogados para os leões, eram jogados nos estádios para lutar sem armas contra gladiadores ou soldados romanos. Também Nero ele tinha esse costume de colocar cristãos amarrados em estaca, colocava óleo neles, metia fogo para iluminar o caminho, né? Como os postes elétricos que nós temos, não havia naquela época, ele fazia tochas humanas. Interessante. E era proibido, até sob pena de morte, falar o nome de Jesus. E no capítulo 4 do mesmo livro de Pedro, nós vemos que Pedro incentiva os cristãos a ficarem firmes. Era uma indicação clara da certeza de perseguição. Sabe a sensação que você sente quando entra numa blitz? Sabe quando você faz aquela curva assim, e de repente vê aquele montoeiro de carros de polícia, e você está com os teus documentos todos em ordem, mas o teu coração gela, não é? Eu lembro que eu tinha um atraso de IPVA alguns anos atrás, e eu ficava pensando, tomara que não me parem, e não me pararam. Aí eu paguei aquela questão de IPVA, e daí fiquei torcendo para me pararem, nunca me pararam. Me para. Mas mesmo assim, quando você entra numa curva e vê aquela blitz, teu coração fica... Você tem uma sensação estranha, porque eles podem a qualquer momento mandar você encostar, revistar seu carro, e sei lá, inventar alguma coisa. Eles podem fazer isso, né? Mas imagine a sensação, sabendo que você pode ser pego a qualquer momento pelo fato de estar orando, de estar reunido como igreja. E não vai ser simplesmente somente isso, mas eles podem pegar você, torturar e matar também. Então essa era a realidade daquele povo naquela época. Agora, por que aguentar isso tudo? Por que suportar isso? Porque Jesus ressuscitou e nele temos uma esperança. Não uma esperança vazia, vaga, que só tem valor num dia, lá no futuro. Mas como ele diz, é uma esperança viva, uma esperança que começa agora, aqui. Nós já experimentamos aqui. Por isso que o Marx disse, o cristianismo ou a religião é o ópio do povo, porque sempre aponta para o futuro. É aquela falsa enganação de dizer, olha, você está sofrendo agora, fica tranquilo, no futuro tudo vai dar certo. É uma forma de amortecer o teu sentimento agora, mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que essa viva esperança começa aqui agora, apesar das circunstâncias. Está passando por dificuldade? Todo mundo passa por dificuldade. Eu não sou o único coitadinho no mundo, que todas as coisas acontecem comigo. Eu não sou o único fracassado desse mundo que nunca dá certo. Existem milhares de pessoas que também fracassam e que não desistem. A estatística diz que o fracassado, em 5 tentativas, ele fracassa 4. Esse é o fracassado. O mais... como é o nome da palavra que se diz? O oposto do fracassado é o bem-sucedido. A diferença entre o fracassado e o sucedido é essa. O fracassado fracassa 4 vezes em 5. O bem-sucedido fracassa 3 em 5. Mas qual que é a diferença então? Se é tão pouco? A diferença é que o bem-sucedido, quando fracassa, ele tenta de novo. O fracassado, a primeira frustração, desiste. Eu sou coitadinho. Essa é a diferença. E numa vida, nenhuma vida é tão desesperada, como já disse antes, eu sou tão fracassada que Deus não pode dar uma nova esperança, uma esperança viva para mim e a você. Mas também, em terceiro lugar, uma eternidade abençoada. O versículo 4 fala de uma herança que não se corrompe, que não tem mácula, que não murcha, reservada para nós, para cada um de nós. Interessante aqui é que o texto não diz que as bênçãos futuras não vão estragar ou ser destruídas. O texto diz que as bênçãos não podem ser destruídas.
Não podem ser destruídas. Ninguém pode tirar. Nada pode destruir. É impossível estragar as bênçãos que Deus tem para você. Não te dá esperança isso? E eu vou um pouco mais longe. Mesmo as tuas pisadas de bola não podem estragar as bênçãos que Deus tem para você. Nem as tuas frustrações, aquelas que você deliberadamente faz. E é por causa do túmulo vazio que nós temos uma vida nova. Por causa do túmulo vazio que nós temos uma esperança viva. E é também por causa do túmulo vazio que temos a certeza de uma eternidade abençoada. Algumas pesquisas recentes, 80% dos jovens não gostam de si mesmos. 80% dos jovens não estão satisfeitos consigo. 62% dos jovens seguiriam um grupo, mesmo sabendo que esse grupo não é bom, mas pelo desejo de pertencer. Suicídio é uma das maiores causas de morte entre os jovens no mundo de hoje em dia. Num estudo com jovens cristãos, mais de 50% disseram que, mesmo sabendo que Deus gostava deles, eles não gostam de si mesmos. Morando numa cidade considerada uma das mais violentas do mundo, agora deixou de ser, né? Rio de Janeiro está deixando de ser considerada mais violenta. O custo de vida aqui no Rio é um dos mais caros do mundo. É muito comentada a falta de esperança nos jovens, nos homens, mulheres, casais, famílias. Desistências, fracassos, falências, frustração, uma falta de satisfação consigo mesmo, sozinho. Se qualquer uma dessas palavras mexe com o seu coração, olhe de novo para a vida de Pedro. Negou Jesus quando pressionado. Desistiu, abandonou, correu para longe. E Jesus chegou então para lhe dar uma segunda chance. Uma segunda chance que mudou a vida dele. Mudou completamente. Hoje é domingo de Páscoa. Talvez você precise de uma segunda chance também. Ou talvez uma 10ª chance. Não sei quantas vezes você falhou, não sei quantas vezes você fracassou, ou você desistiu, eu não sei. Mas Jesus, por causa do túmulo vazio, Ele sempre está disposto a oferecer uma nova chance para você experimentar uma nova vida, uma nova esperança e uma nova eternidade abençoada. Quero orar essa manhã, olhando para aquilo que Cristo fez por nós, que Pedro diz, por causa disso, por causa da misericórdia dele, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, podemos ter essa herança incorruptível, que ninguém tira, por causa dele. É muito mais do que uma religião, é muito mais do que uma palavras apenas, é Cristo vivendo em nós. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por tua palavra que mostra que por causa da ressurreição de Cristo, nós podemos ter uma viva esperança, uma nova vida, uma nova esperança e a certeza de uma eternidade abençoada. Todos nós, como seres humanos, fracassamos com o Senhor diversas vezes da nossa vida já. E talvez não será a última vez. Talvez no futuro fracassaremos de novo. Nosso desejo é não fracassar. Por isso nós pedimos a tua ajuda. E pedimos que o Senhor nos dê uma segunda chance, uma terceira, quarta, 10ª chance, eu não sei. Do que cada um de nós aqui precisa essa manhã. Mas o que eu peço, Deus, é que nós possamos viver uma vida nova. Uma vida com esperança, que vale a pena ser vivida. Acordar na manhã e ter a alegria de viver aquele dia. De poder olhar para o dia com uma esperança no futuro, por causa da eternidade abençoada que temos do Senhor. Eu peço nessa manhã, Pai, que o Senhor nos produza no coração o desejo de buscar por essa segunda chance. Se existe aqui nessa manhã alguém sem forças, caído lá no chão, achando que para ele não tem mais jeito, ou talvez achando que por causa de tantas frustrações ele não tem mais uma esperança, por favor, Deus, renova essa esperança na vida e no coração dessa pessoa.
Se essa pessoa perdeu a esperança na própria vida, nos relacionamentos, nos anseios, nos sonhos, nos planos e alvos, Deus restaura esses sonhos. Traz de volta a alegria de viver por esses planos, que talvez estão adormecidos há tanto tempo, a ponto de até esquecermos deles. Mas eu peço, Senhor, que eles possam ser renovados nesse dia. Que o Senhor traga de volta essa viva esperança, essa vida nova no coração e na vida de cada um de nós aqui nesse dia. Peço que o Senhor nos abençoe, peço que o Senhor nos guarde nessa manhã. Peço que o Senhor também use esse dia ainda para continuar falando a cada um de nós aquilo que a gente precisa ouvir. E louvamos ao Senhor pela ressurreição, que sem ela nós não teríamos chance. Obrigado pela vida de um homem assim como Abraham Lincoln, que é uma inspiração a cada um de nós, de não desistir, mesmo que a metade de sua vida foi de fracassos, em todas as áreas. Muito obrigado pela vida de um homem como Pedro, que uma grande parte de sua vida foi de fracasso, de mediocridade, mas que viveu uma vida na totalidade depois desse encontro com o Senhor, que mudou e transformou a vida dele. Obrigado pela vida de cada um aqui, de cada pessoa que entrou aqui essa manhã, que apesar dos fracassos, talvez muito mais fracassos do que realizações, ainda assim, nós podemos ter a viva esperança de que nós podemos ter uma transformação por causa do túmulo vazio. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por essa manhã e oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Querido Deus, obrigado por essa manhã, essa festa que a gente pode ter, lembrando e celebrando a tua ressurreição. Eu peço nessa manhã que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oramos isso em nome de Cristo. Amém. Vá em paz, amém. Deus abençoe vocês. Não saia sem antes abraçar uns aos outros e receber o chocolate. Podem ir. Avança. Revoar. Só mais um aviso, um pequeno aviso, rapidamente, gente. Hoje à noite nós vamos para o Caju. Eu vou pregar no Caju, numa igreja batista lá no Caju, na favela lá. Se você quiser ir, nós podemos fazer uma caravana e vamos num grupo maior. Jeff e Daiane vão, eu vou, Craig e Alessandra também. Então, se você quiser participar dessa caravana, vamos ver como é que a gente faz com carros e a gente vai. Vai ser no meio da tarde, a gente vai aí mais ou menos que horas? 5 horas. 5 horas a gente vai sair daqui. Então, se você quiser acompanhar a gente até no Caju, vamos estar lá essa noite também. Então, esse aviso, se você quiser participar, será bem-vindo.